A gente continua falando sobre esse assunto e também outros assuntos relativos ao governo e a Brasília. Nós temos um convidado aqui nessa edição do Jornal da Manhã, o deputado Ricardo Barros, que inclusive falou nessa reportagem, agora nos atende, líder do governo na Câmara. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Eu já começo perguntando ao senhor, é uma situação difícil que enfrenta o ministro da Educação ou é possível que essa turbulência seja superada com os esclarecimentos? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Com certeza o ministro vai se explicar, vai dar as informações necessárias, vai demonstrar que tomou providências quando soube de eventuais condutas irregulares dos seus interlocutores, denunciou a CGU, a Controladoria Geral da União, e as providências foram tomadas. Não me parece, o reverendo Milton, uma pessoa afeta a esse tipo de conduta. Se terceiros utilizaram-se do relacionamento ou do acesso ao ministro para fazer qualquer tipo de ação irregular, responderão. Eu falo aqui com absoluta tranquilidade, porque eu fui massacrado aí meses pela CPI, pedi ao Supremo para falar na CPI, e quando fui à CPI, eles tiveram que interromper a minha fala, porque eu ia acabar com a CPI, desmontar todas as mentiras que eles falavam diariamente lá. E nada se provou. A semana passada, o nosso ministro Cássio pediu ao Procurador-Geral da República para explicar por que foi pedido meu indiciamento na CPI, porque não tem nenhuma prova no processo que me envolva. Então, talvez daqui a alguns meses o ministro Milton vai estar na mesma situação que eu, né, com tudo explicado e sem nenhuma prova de uma conduta irregular dele. Então, é preciso dar o crédito às pessoas de bem que se dispõem a prestar o seu tempo ao serviço público e ao interesse, especialmente dos mais carentes. Ministro, e agora, claro, deputado, a gente tem agora a pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Pois não, olha, ministro, eu costumo dizer que o presidente Jair Bolsonaro não acabou com a corrupção no mundo e nem no Brasil, não. Ela está por aí. Esse pessoal é como lobos, né? Andam aqui rondando a esplanada em busca de algo. Mas no governo, o que há é um saneamento. Mas esse caso aí da relação dos prefeitos com os pastores tem que ser investigado. A minha pergunta, ministro, é qual será a reação do governo sobre a CPI que está sendo, vamos dizer, tentada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem um requerimento. Qual será a reação do governo? Olha, Maria, nós temos clareza de que quem está na vida pública tem que prestar esclarecimentos, tem que dizer a que veio, o que está fazendo, e é natural que as pessoas que estão na vida pública sejam questionadas, porque tratam com recursos públicos. Então, o ministro Milton fará todos os esclarecimentos necessários. Se houver assinaturas suficientes para uma CPI, ela se instalará e, como tantas outras que já aconteceram, vai cumprir o seu papel, né? Eu sou vice-presidente da CPMI da Fake News, que está instalada há tempos aí para investigar várias questões. Então, é natural e é papel do Legislativo fazer a fiscalização. Então, o ministro vai às comissões, o ministro dá entrevista, o ministro falará oportunamente sobre tudo que está sendo questionado e as pessoas vão ter a sua conduta também investigada. Eu não vejo dificuldade nenhuma para o ministro fazer as explicações que deva fazer. Agora, os fatos vão se sucedendo, né? E nós teremos, ao final, um desfecho se houve ou não conduta inadequada. Eu confio muito na conduta do ministro Milton Ribeiro. Ok, deputada Amanda Klein faz agora uma pergunta para o senhor e o senhor responde em instantes. Por favor, a pergunta, Amanda. Deputado, bom dia. Há uma pressão entre integrantes do Centrão, não o senhor, mas entre outros integrantes do Centrão e da própria Frente Parlamentar Evangélica, que não considerou, por enquanto, as explicações do ministro Milton Ribeiro suficientes para a troca no Ministério da Educação. Fato é que, embora ele tenha encaminhado a denúncia à CGU, essa denúncia só foi encaminhada ao Ministério Público e à Polícia Federal agora, 7 meses depois de protocolada de feita a Controladoria Geral da União. E mesmo assim, o ministro Milton Ribeiro continuou recebendo esses pastores, e há um relato hoje na Folha de São Paulo de pelo menos 3 prefeituras que tiveram encontro com o ministro junto a esses pastores e verbas
posteriormente, em questão de semanas, liberadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quer dizer, não faltam muitas explicações, não parece temerário que o presidente Bolsonaro diga que dá tapa à cara e defenda o ministro Milton Ribeiro antes de pedir investigações sérias sobre o caso. Há muitos pontos sem resposta. A gente recebe aqui no Jornal da Manhã o deputado federal, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Deputado, o senhor ia respondendo à pergunta que a Amanda Klein fez para o senhor, envolvendo a crise no MEC, envolvendo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a visita dos pastores, mesmo após as denúncias. Bem, primeiro, o governo Bolsonaro criou diretorias de integridade em todos os ministérios. Essas diretorias são comandadas por um controlador-geral da União de Carreira e verificam todos os passos dos procedimentos dos ministérios, desde o início do procedimento de compra, a licitação, depois a qualidade da entrega do que é fornecido ao governo. Então, por isso é que não tem corrupção no governo Bolsonaro. Nós assistimos 6 meses de CPI acusando o governo e o relatório final não tem uma prova de corrupção no governo, nenhuma. Então, provavelmente, este fato que nós estamos discutindo agora, eu espero, daqui a alguns meses, estará da mesma forma, né? Mostrando que a conduta do governo é uma conduta correta, como determina o presidente Bolsonaro. Se terceiros usurparam a confiança de alguém do governo, é preciso só verificar se havia ou não conhecimento da parte do Ministério da Educação desses atos de terceiros, né? Mas nós vimos muitas questões, muitas acusações feitas na CPI da pandemia e que depois não produziram nenhum efeito jurídico porque eram apenas versões, ilações, e na hora de provar que houve ou não houve a conduta equivocada não se pôde provar. Eu confio muito no ministro, eu espero que ele possa esclarecer todos os fatos. Ele demandou a CGU e a CGU só mandou agora para a Polícia Federal porque mais elementos surgiram e ela entendeu que com esses novos elementos havia motivo para a investigação e a investigação vai acontecer. Polícia Federal, Controladoria, Tribunal de Contas, todos têm a liberdade e o Parlamento também de fiscalizar o Executivo. Eu só espero que a fiscalização termine mostrando novamente que não há corrupção no governo Bolsonaro. Deputado, agora a pergunta é de Ricardo Salles. Ricardo, bom dia. Em meio a tantos assuntos importantes, né, para serem discutidos no parlamento, quer seja na Câmara, como reforma administrativa, tributária, enfim, diversos assuntos, e outros que também estão no Senado, como a privatização dos Correios, da Eletrobras e assim, não seria um erro absurdo, né, inclusive de timing, coletar assinaturas e fazer a instalação de uma CPI para tratar de um assunto que, como você mesmo colocou, assim, claramente não tem envolvimento do ministro, e se há realmente uma ilegalidade, uma relação indevida, ela está circunscrita da porta do Ministério para fora, né? Ou seja, exatamente como no caso que você descreveu, do seu caso, enfim, desse caso da CPI da Covid, em que as acusações, inclusive infundadas, que se provaram, eram todas da porta para fora do governo. Então, essa instalação de CPI quer me parecer, como mera hipótese, um absurdo, diante de tantas coisas importantes sobre as quais o parlamento, nas duas casas, deveriam estar debruçados. Se nós estivéssemos todos pensando só no Brasil e no interesse dos brasileiros, sim. Mas como temos uma eleição, a oposição vê na CPI uma oportunidade de tumultuar, né, de tentar manchar a imagem correta do governo Bolsonaro com versões, com ilações que não se provarão, mas talvez não se provem no momento posterior ao momento eleitoral. Vocês estavam discutindo há pouco aí a viagem do Mário Frias para Nova York, né, que é uma outra discussão que tenta manchar a conduta do governo e esquece tudo que está se produzindo de muito positivo no governo Bolsonaro, apesar da pandemia e da guerra na Ucrânia. O fato é que temos que explicar. Nós, pessoas públicas, temos o direito, o dever de dar explicações de todos os nossos atos, e é o que nós fizemos, né? Eu, quando pedi para ir ao Supremo para falar na CPI, a quebra de sigilos de todas as minhas empresas, tudo foi feito, nada foi encontrado. Mas, por tempo, eu fiquei, talvez, uns 2 meses sendo acusado diariamente de uma conduta que eu não pratiquei. A hora agora, 8
8h49. Repita. 8h49. Seguimos conversando com o deputado federal Ricardo Barros. Deputado, o senhor que já foi ministro, qual é a forma correta de uma pasta, de um ministério, fazer a distribuição de sua verba? Nesse caso que a gente está acompanhando, é comum, poderia ser uma prática usual, distribuir esse dinheiro conforme a proximidade dessa pessoa ao próprio ministro do ministério ou a pessoas próximas do presidente? Bem, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele é aberto para propostas voluntárias. Todos os interessados, municípios, entidades, podem pedir ao Fundo de Desenvolvimento da Educação, desde material escolar, uniforme, escolas, creches, equipamentos, computadores, tudo as prefeituras têm a liberdade de entrar no sistema e fazer a solicitação. Evidentemente, não há dinheiro para atender tudo o que se pede. Então, se o prefeito tem acesso ao ministro, se o prefeito tem acesso a um parlamentar, ou se ele tem acesso a qualquer autoridade do governo que lhe permita ir lá e mostrar a prioridade que o seu pedido deve ter em relação a outros, isso é absolutamente legítimo. Independente disso, muitos recursos são liberados simplesmente porque estão protocolados no sistema online e com uma justificativa adequada para a sua liberação. Nem todos precisam de fazer um acesso direto ao ministro ou ao presidente do Fundo Nacional de Educação para ter o seu recurso liberado. Mas eu já levei muitos prefeitos, inclusive aprovei uma lei na Câmara, está pendente no Senado, para autorizar a repactuação de 2.500 obras paradas do FNDE no Brasil todo, que precisam ser repactuadas para que possam ser concluídas. E nós precisamos entregar esses benefícios à sociedade. A burocracia atualmente não permite essa repactuação. Então, fazemos uma lei específica para isso. Eu espero que o Senado aprove para que a gente termine de entregar aquilo que foi decidido anos atrás, que era a prioridade dos municípios. Não é necessariamente, não há nenhuma irregularidade em que as pessoas procurem acesso a uma autoridade para expor a prioridade que o seu projeto tem em relação a tantas outras demandas do Brasil. Ok, deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, mais uma vez muito obrigado pela atenção, pela gentileza. A Jovem Pan continua acompanhando essa situação, voltaremos sempre a falar com o senhor. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Um abraço.